que é legal a gente começar falando um pouquinho quem é a nossa autora, né? Porque isso também ele faz muita influencia muito em Kindred. Eu acho que a primeira frase do livro, ela para mim ela é muito forte, que ela fala: "Comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco". Essa frase ela me impactou bastante, assim, eu acho que ela resume bem quem é também a autora e a obra dela. A Octávia, ela é filha de um engraxate com uma empregada doméstica. E a Octávia era disléxica, ela tinha dislexia. Ela nasceu em Pasadena, na Califórnia, que em 1947 era considerada aí uma comunidade racialmente integrada. A gente tem que lembrar que nos Estados Unidos, nessa época, estava ocorrendo lá o auge da segregação racial, né? Então, apesar dela não viver assim nessa comunidade, dela viver numa comunidade racialmente integrada, a mãe dela era empregada doméstica, então a mãe dela sofria racismo nas casas onde ela trabalhava, e a Octávia muitas vezes ia com a mãe. Então ela acompanhava aí como a mãe era tratada. Ela foi a primeira mulher negra a ganhar, ainda nos anos 70, notoriedade nesse gênero, né, na ficção científica, que sempre foi um gênero predominantemente masculino e branco. Ela escreveu 14 livros de ficção e ela venceu os prêmios Nebula, Hugo e MacArthur Fellowship, que são os prêmios mais importantes da ficção científica. E ela entrou um pouco antes de morrer no Hall da Fama Internacional de Escritores Negros. Ela tem uma escrita em primeira pessoa, que é justamente que ela faz isso que é o afrofuturismo, que a gente falou muito na live ontem, né? Ela imagina um mundo que as mulheres negras e as narrativas, os sentimentos e as ideias delas possam ser ouvidas. Principalmente lá, se a gente for lembrar, na época que ela escreveu isso, né? Então, a protagonista ela também sempre se encontra aí nas obras dela em cenários hostis e preconceituosos, que elas desafiam as convenções para tentar compreender e mudar o mundo. Então aí a gente já começa aí, né? Como é que foi para vocês ler Kindred? Vocês sentiram um incômodo? Foi incômodo para vocês essa leitura? Porque para mim foi um pouco incômodo, tanto da primeira vez quanto agora essa releitura. Ela é uma leitura muito incômoda, principalmente aí com a protagonista, com a Dana. E aí eu queria saber como que vocês se sentiram lendo Kindred. Se vocês também sentiram esse incômodo. Todo mundo tá quietinho, pensativo. Pode falar, Alexandra. Eu não sei se a palavra seria um incômodo, mas assim, eu achei que mexe muito com a gente, porque à medida que você vai lendo, você vai se colocando no lugar dela e vai percebendo aquele momento, né? Essa ida e vinda do presente dela para o passado. E você tenta até imaginar e pensa assim, é difícil até imaginar, por ser tão diferente do que a gente vive agora. E eu comentei até com meu marido, eu disse assim, a gente vê, tem o contato de como teria sido a escravidão, como foi, por novelas. E eu acho que o livro trouxe para mim essa realidade que a gente nunca parou assim para analisar, né? Talvez quem estude seja mais da área, um professor. Ixi, a Alexandra caiu bem no meio da fala, coitada. Se alguém tiver mais alguma coisa para ir completando enquanto acho que ela tenta voltar, como é que foi aí para vocês essa leitura? Eu vejo muito para mim que, que a gente, nós como seres humanos, me espanta como a gente é um ser adaptável, né? Pode falar, Andressa. Pode continuar, depois eu falo, não tem problema. Não, é sobre isso, assim, a gente vê a Dana lá, ela acaba se adaptando ali a essa realidade nova de uma maneira muito fácil, né? Assim, fácil entre aspas, né?
Eu, na primeira cena, assim, que alguém, acho que foi quando ela fez a primeira, acho que foi a segunda viagem, né? Que ela tá na casa da... Ai, eu sou ruim de guardar os nomes. Na casa daquela menina, que a mãe dela, antes dela crescer, né? Me deu branco agora. Que ela é açoitada, que o marido dela é açoitado, tudo assim. Acho que foi a primeira cena, assim, de violência, dá vontade de chorar, assim, é muito forte, né? E é como ela estava falando, a Alexandra, né? Que a gente tem essa visão muito branca do que foi a escravidão, e ali você está tendo uma visão de alguém como se estivesse passando pelaquela situação, ela contando com toda a intensidade de estar, né? E depois, num outro momento que ela levou todas aquelas chicotadas e tudo, né? Então, assim, como isso, né, foi naturalizado, né, ali, e nossa, como é difícil, porque assim, eu acho que assim, o que meio que normalizou muito a escravidão e que muitas pessoas não conseguem se colocar nesse lugar, né, e entender é por isso que ela sempre é dita por uma pessoa branca, né? Não é dita assim, não tem assim, tem poucos relatos lidos na escola mesmo uma pessoa que passou por isso, né? Então, assim, ou que passou pelo. Não se, agora a gente tem ouvido, mas tem tido mais esse lugar de fala das pessoas que passam pelo preconceito, que ainda, né, coisas que são resquícios dessa escravidão, né? Então, eu acho, ela incomoda nesse sentido que a violência, eu gostei muito, porque mostra o lugar de eles contando a própria história, né? A pessoa negra contando a própria história, mas é muito violento no sentido, incomoda nesse sentido da violência, como aconteceu isso e outras pessoas ficaram quietas, né? Vendo um outro ser humano ser surrado, quase até a morte, né? Colocar cachorros para procurar. Então, isso incomoda bastante mesmo. Mas eu estava bem ansiosa por esse encontro de hoje, apesar de não ter conseguido ler até o final. O fim, você vai perceber, eu acho que ela deu uma solução muito boa para esse fim. Mas é isso, né? A gente vê ali como os brancos tratavam os negros não como pessoas, não como seres humanos, né? Era um instrumento de trabalho, eles existiam para fazer um trabalho, não eram pessoas com vontades, com sonhos. Era uma ideia que a gente teve por muito tempo, né? Que negros e também mulheres não eram pessoas, né? Eles serviam para um propósito. E depois eu comento mais sobre isso. Alexandra, pode terminar o seu raciocínio. Ah, minha internet caiu aqui. Acontece. Bom, mas assim, foi isso. O livro eu achei ele bem forte. Ele faz a gente refletir nesse período. Eu não tenho conhecimento da história dos Estados Unidos, então assim, eu senti um pouco de falta de eu não ter esse conhecimento e não deu tempo de dar uma pesquisada, né? Eu terminava o livro ou pesquisava isso, mas ele dá essa oportunidade de reflexão e o incômodo, acho que ele traz um incômodo, porque acho que ele traz muito sentimento, ele é muito forte, traz muita força, e tem momentos que eu me senti como se estivesse ali na personagem, vivendo aquilo ali. Os Estados Unidos, eles têm uma história de escravidão até que um pouco semelhante com a nossa, né? Mas eles tiveram aí um período dessa segregação racial mesmo, que ainda é muito, muito vista. No Brasil, a gente costuma dizer que não tem racismo, né? Porque a gente trata isso de uma maneira diferente, porque a gente nunca segregou como os americanos fizeram, né? Então, a gente criou essa ideia aí de que não, que no Brasil tá tudo certo e a gente não tem racismo. Mas a gente sabe que a história é um pouco diferente, né, na prática. Mas lá teve essa questão muito forte. E a Octávia, ela nasceu aí nesse período da segregação racial, né? Que brancos e negros não podiam frequentar os mesmos ambientes, que não podiam beber de mesmo bebedouro.
Então, era uma questão ali, bem mais complicada. E a gente pode perceber isso na relação da família, né? Tanto da Dana quanto do marido, quando eles anunciam ali o relacionamento, né? Ele era uma pessoa branca, a irmã dele para de falar com ele, né? E ali o livro, teoricamente, ele se passa em 1976, na época da Dana. Então, ele não... A família para de falar com ele, a família dela também encontra uma certa resistência, né? O século passado ainda tinha isso. A gente sabe que deve ter ainda um pouco disso, né? Mas era muito forte, né? Essa questão aí desses casais interraciais, né? E a Octavia, a ficção científica dela, eu não sei vocês, se vocês gostam de livros de ficção científica. Eu tinha um pouco de preconceito, né? Eu não sou muito dessas histórias aí de robô, de outros mundos, assim, mas ela é considerada uma ficção científica soft, porque o que ela faz, né? Ela usa fatos reais. Então, a gente tem no livro muitos personagens reais. Eu não sei se vocês pararam para ler a notinha de rodapé. Muitos nomes que foram falando ali eram reais, né? A Harriet Tubman, que foi uma abolicionista negra que libertou um monte de escravos. Então, ela vai migrando aí essa ficção com a vida real. Como é que foi para vocês também? Se causou um estranhamento com esse gênero ficção científica? Como é que vocês se sentiram? Bruno, pode falar. Então, hoje eu nem iria falar muito, não, porque, para falar a verdade, eu não consegui ler o livro. Li várias descrições sobre o livro, vi várias pessoas falando sobre ele, mas, infelizmente, por estar sem notebook e não ter conseguido comprar o livro esse mês, eu não quis ler pelo celular, porque tem sido bem maçante por conta da faculdade, muita leitura, e acaba que um livro tão rico como esse, assim, quero muito ler ele o mais breve possível, mas o que eu vi foi exatamente isso, né? As críticas se apresentaram em relação a essa questão da ficção, né, que ela trouxe no livro, foi trazendo mais para a realidade, abordando temas super importantes, o que faz, de certa forma, ao mesmo tempo, né, que a gente entra em contato com a fantasia, né, a gente consiga refletir sobre vários temas importantes, né, dentro daquilo que se passa na nossa realidade hoje, porque o racismo estrutural ele continua aí muito incisivo. E esse livro aí, pelo pouco que eu li sobre ele fala muito dessa questão. Levanta muito essa questão estrutural, né, da sociedade. A gente vê muito isso, né, no Brasil. O Brasil é exatamente isso, né, em todos os sentidos, não só em relação aos negros, né, mas em relação a muitas coisas. E quero muito ler o livro, né, assim que possível, porque, pelo que vi, ele é muito rico de informações. Vi, né, também que a gente tem que estar um pouco preparado para ler ele, porque ele é bem forte nesse sentido. E eu acho que não podia ser menos, né, por se passar nessa realidade que ela trouxe e, sobretudo, né, pela forma que ela quis fazer isso, né, trazendo a realidade. E a realidade foi essa. Então não dá para fugir disso, né? Isso é o que eu queria trazer, né, de contribuição. Eu acho que quando tiver oportunidade, Bruno, leia, porque é um livro que mexe muito mesmo, assim, com essas questões, como a Andressa lembrou antes. A gente tem muito a visão da escravidão, ela foi muito contada, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, pelos brancos, né? E aí a visão, ela é diferente. A gente percebe isso no livro quando o marido da Dana vai para o passado com ela. Ele é um branco, ele também sente os efeitos ali do tempo, mas ele sente de uma maneira bem diferente que ela sente, né? Ele como branco e ela como negra ali no período da escravidão. Pode falar, Andressa? Eu só ia falar para o Bruno que é bem legal, até para a formação dele, né? Que ele está fazendo psicologia, porque eu achei muito legal, agora eu lembrei o nome era Alice, né? Naquela parte, mas é mais para frente, acho que é melhor não falar, né? Pode falar, mas na pode parte falar. que ela passa
que ela passa pela violência e como a Dana vê ela, eu achei tão bonito, assim, ela se colocar no lugar dela e até, assim, ela entender, foi um jeito tão, não sei nem explicar, não sei nem colocar em palavras, dela, ela deixar, quando ela estava se curando, passando pelo processo de cura até psicológica, né, que ela e pela cura do corpo, né? Então eu achei assim muito legal a forma como ela agiu, assim, foi muito quando a gente fala tanto de a questão de se colocar no lugar do outro, né? Ela se colocou de uma forma tão eu amei a personagem, a Dana, amei ela, achei ela uma pessoa maravilhosa. E eu, como professora, né, eu trabalhei com algumas professoras negras, né, e eu sempre ouvia muito porque eu não sabia o que era o preconceito, né? E eu aprendi muito, eu tenho uma amiga que é pesquisadora na Maria Carolina de Jesus, e eu aprendi muito com ela, e até ontem na live falou, né? Ela falou sobre ela, e assim, é se colocar mesmo nesse lugar de escuta, né? Das pessoas que passam pelo preconceito, que passaram pela escravidão. Eu acho que para o Bruno vai ser maravilhoso para a formação dele, esse livro aí. Só É um isso. livro, é um livro até interessante isso que você falou, porque realmente tem essa questão da empatia muito forte, né, das personagens. E puxando um gancho aí para o outro livro dela, o Sementes da Terra, a personagem principal, também uma mulher negra, ela sofre aí de uma doença que ela é super empática. Então ela sente tudo que os outros sentem, seja alegria ou seja dor. Ela sente como se fosse dela. Eu acho que essa é uma característica aí da Octávia, né? Essa coisa de se pôr no lugar do outro. E eu acho que esse livro faz bastante isso com a gente, né? Principalmente para nós que somos brancos, assim, a gente não tem ideia do que é racismo. A verdade é essa, a gente não faz a mínima ideia. Mas o livro, a gente consegue, assim, ver com outros olhos, de uma outra maneira, e faz a gente refletir muito, né? Porque a gente nunca vai sentir isso na pele, a gente nunca vai sentir o que a Dana sentiu. Se a gente for jogada, né, como acontece no livro, hoje para a época da escravidão, vai ser uma experiência diferente da que ela viveu. Mesmo sendo a mesma época, vai ser diferente. E eu acho isso bem emblemático assim na relação dela com o marido, né? Como eu já comentei, quando os dois eles voltam. E falando até a questão um pouco do Bruno, que ele é psicólogo, né? A gente vê a Dana aí como uma personagem super empoderada para os anos 70, né? E que ela chega ali na escravidão meio que revolucionária, né? Não é um absurdo, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que a gente percebe a resistência dela de uma outra maneira, né? Ela tem aquelas micro-resistências que a gente chama. Ela não chega logo. Ela se adapta ao ambiente, ela se adapta à época, mas ela faz essa rebelião dela e essa rebeldia com pequenos atos, ensinando um negro a ler e a escrever de forma escondida. Ela se adapta, mas para sobreviver, mas ela também resiste. Eu fiquei pensando muito nessas resistências que a gente tem na nossa vida mesmo, né? Como é que foi para vocês encarar isso aí que ela faz, né? Vocês acharam também, tipo, se eu fosse jogada para o passado, eu ia libertar todo mundo. Como que vocês se colocaram na situação dela? O que vocês fariam? Pode falar, Alexandra. Bom, eu achei que o que ela fez era a única coisa que ela poderia realmente ter feito, porque não precisava, assim, não era somente ela ter a vontade de fazer, porque não teria como ela sozinha fazer. E assim, ela precisava se manter viva para ela garantir que ela pudesse voltar para o presente dela. Então, muitas vezes ela estava se colocando em risco e eu ficava meio que agoniada, né? Com o que ela ia fazendo, porque você já ficava esperando que alguma ação dela, quando ela começa a ensinar escondido, né, a criança a ler,
e que foi quando ela foi surrada, você já fica naquela coisa ali, não, peraí, ela está fazendo isso, vai vir algo pior na frente aí, e já vai dando aquela ansiedade, aquela agonia, mas eu achei que ela fez o que dava para ela fazer dentro do limite dela. Eu não fiquei achando que ela poderia ter feito mais do que aquilo ali, não. A Bárbara falou que a pergunta foi difícil. A ideia é essa, né, Bárbara? Fazer a gente refletir aí talvez umas coisas que durante a leitura passa despercebido. A Andressa falou que ela morreria, né? Se fosse mais resistente do que ela foi, eu concordo. Eu acho que é aí que está a grande joia assim desse livro, né? É essa resistência de uma forma pequena, né? Mas assim, era muito grande, era uma coisa assim, era uma coisa que parecia tão óbvia, tão simples ensinar uma criança a ler e escrever, mas era uma criança negra que não podia ler e escrever. E ela falou, não, eu vou ensinar. E aí ela é surrada, né? E ela continua, todas as vezes que ela volta, e eu acho que tem uma cena até emblemática, eu não lembro o nome da cozinheira da casa, quem lembrar aí, por favor, me ajude, que eles chamavam de tia. Sara. Tia Sara, obrigada, mãe. A Sara, ela até fala, né? Nossa, a Sara nos anos 60, ela seria desprezada pelas outras mulheres, né? Porque ela era muito dócil, ela fazia tudo que os patrões mandavam, ela não fugia das regras. Mas aí ela vai percebendo ao longo do livro por que a Sara era muito dócil, né? Porque a Sara tinha muito medo. A Sara já tinha perdido todos os filhos, tinha ficado só com uma, que era muda. Então ela vai percebendo que, tipo, aquele desprezo que às vezes a gente sente pelo outro, né? Tipo, nossa, como que a pessoa aceita tal coisa? E a gente entende que a pessoa já não tem mais nada. A única solução dela é aceitar, para ela continuar viva, né? O que vocês acharam aí dessa outra personagem, a Sara, que ela até chama. Ela fala, acho que é Mãe Preta, né? Ela tem um nome que ela dá para Sara. Eu achei a Sara uma personagem também muito emblemática aí nessa situação. Que ela tenta pôr um juízo aí na Dana, né? Não faz isso, não faz tal coisa, você vai apanhar. Vocês estão muito quietinhos hoje, tô achando. Pode falar, Alexandra, e depois a Andressa. Achei que a Sara, ela trouxe, assim, ela foi dando as dicas, né, como você falou. Foi dando as dicas para Dana, para que Dana percebesse, né, que aquele momento ali, o que estava sendo vivido, para que ela fosse entendendo, né, como funcionava, como é que funcionava, né? Então, muitas coisas eram trocas para se manter vivo. Aí, quando Dana questionava em alguns momentos, e depois ela começou a entender e perceber, né, como é que funcionava aquele momento ali, né? E que uma coisa que me chamou a atenção é assim, é como que os negros não tinham formação de família, né? Não tinha como eles terem família, porque os filhos eram vendidos, o marido, mas assim, estou chamando de marido, mas nem era marido, também era vendido, eram separados, então eles não tinham como planejar, nem como pensar em ter uma família, e isso incomodava bastante a Dana, né? Isso é até interessante que você está falando, assim, eu assisti recentemente a uma série que chama Jamestown, e fala do começo da colonização dos Estados Unidos, né? Jamestown foi a primeira colônia ali que eles plantavam, acho que era algodão, se eu não me engano. Fumo. Minha mãe tá me soprando aqui as coisas que eu tô esquecendo. Fumo. Tabaco, né? Eles plantavam tabaco e aí tem a chegada, eram só os colonos ingleses, e aí tem a chegada dos primeiros negros para ajudar nessas plantações.
E aí tem uma das escravas que ela foi tirada da família. Ela tinha família no país dela, ela era casada, com filhos, mas ela foi levada sozinha para os Estados Unidos, então ela chega e ela sofre muito, e os colonos não estão nem aí para o sofrimento dela. Ela casa com outro aí, faz a família dela aí, não tem problema, ela faz o que ela quiser. Mas ela tinha uma família, e a gente percebe muito isso no livro também, né? Eles vão fazendo com os escravos o que eles bem acham que é melhor para eles. Me deu trabalho, eu vendo. Eu me interessei pela escrava, eu não quero que ela tenha um marido, então eu vou vender o marido dela, que é o que o Rufus faz com a Alice, né? Então eles fazem o que eles bem entendem sem se importar com as pessoas, né? Eu acho que isso é muito, muito forte no livro mesmo. Andressa, pode falar. Então, na questão da Sara, né, eu fiquei pensando dessa questão, que eu fiz um tempo atrás também um curso sobre refugiados, né, e uma das falas, eu liguei muito com isso, né, uma das falas de uma das... Vieram de várias partes do país, assim, do mundo, quer dizer, hoje eu estou meio esquecida também. Ai, é cansaço. Aí eu lembrei disso, que uma forma de dominação é desumanizar, né? E eu lembrava muito assim, quando iam vendendo as pessoas da família, você vai ficando dilacerado de uma certa forma, né? E aí não te desumanizando, mas você vai vendo ali, vai te colocando como uma pessoa que está ali numa situação que não tem com pessoas confiáveis para você, vai articular uma fuga. Então, assim, talvez isso também passava assim por um plano, além de eles não ligarem, por um plano de dominação mesmo. Eu vendo, e assim eles não têm como se organizar, né? E aí eu lembrava muito desse curso, né? Como eles faziam para... que falava sobre a África, sobre as milícias, como as pessoas lá mesmo entravam dentro dos locais, matavam, e como aquelas crianças se tornavam guerrilheiros, né? E aquele dia eu nem dormi, eu não conseguia nem dormir, chorei, não conseguia dormir, que eles punham uma arma na mão da criança e os próprios pais pediam para serem mortos, porque eles começavam a torturar os pais dessas crianças, né? Então, assim, passa acho que por esse plano de dominação mesmo, eu vendo sua família, você ficar com medo irracional, mas serviu muito para a Dana, porque senão a Dana ia chegar lá, o pé no peito, vamos mudar esse... E aí ela morreria, né? Então, assim, foi um contraponto, ajudou a Dana a colocar mais assim, se proteger, que o medo serve para alguma coisa no nosso, né, na nossa biologia. E aí eu ficava lembrando muito disso, assim, desse curso que foi mais... A gente ouviu muito essas pessoas falarem. E eu ficava lembrando também da minha escola. Eu falei, meu Deus do céu, nas escolas que eu passei, como hoje ainda em 2021, 2020, é difícil colocar a literatura até para as crianças, que a gente fala para algumas professoras, aqui tem preconceito. Não, imagina, criança não tem preconceito. E a gente vê isso, você quer colocar, não tem que trazer a literatura, tem toda semana trazer alguém que fale, que tem um personagem negro, mas muitas pessoas, foi uma briga ainda que eu aprendi com a minha amiga, e muitas pessoas não conseguem entender isso, professores, pessoas formadas, não conseguem entender o quanto é importante essa... Hoje eu estou falante. Eu gosto, não, desculpa nada, eu gosto assim. Eu acho isso da criança que você falou é bem interessante, né? Essa que a gente fala, muito criança não tem preconceito, né? A gente vê ali a primeira vez que a Dana é chamada para o passado, o Rufus é uma criança pequena, né? E ela sempre fala muito isso, assim, uma coisa que ela fala para o marido, eu vou conseguir mudar ele, eu vou conseguir, eu vou me relacionar com ele, e ele não vai ser tão ruim quanto o pai dele, ele vai ser diferente. Só que ele é uma pessoa fruto daquele meio, né? Então ele cresce achando que é normal ter escravo, que é normal tratar os escravos daquela maneira. Mesmo ali que com ela ele tenha uma relação um pouco mais diferente, mas não é tanto assim, porque também na hora que ele decide que ele quer ter a Dana,
ele acaba sendo muito violento, tem aquela cena da arma, que ele aponta a arma. Então ele também, talvez ali, ela sozinha não foi capaz de mudar ele, porque toda a sociedade dizia para ele que aquilo era normal, né? Então a gente tem também essa questão, assim, a criança, tal, ok, mas a criança, a gente não pode esquecer que ela também é fruto do meio, né? Que ela não está sozinha ali, ela está sendo influenciada por um monte de outra coisa. Então a criança aprende muito por repetição, o Bruno está falando. Sim, é isso mesmo, a criança tem muito isso, né, de repetição. Então, para a criança, ela é muito mais importante o que as pessoas estão fazendo do que, de fato, eu chegar para ela e falar assim, olha, você não pode tratar os outros assim, se eu estou tratando, né? Ela tá vendo eu tratando, então para ela aquilo é o normal. E é isso que a gente meio que vê com o Rufus. E a relação da Dana com o Rufus, eu acho ela uma relação bem emblemática, né? Ela tem uma relação ali meio de repulsa e de amor por ele, de um carinho que ela também não quer ter, mas ela não consegue evitar, né? Quando ela principalmente descobre que eles têm ali a ligação familiar. Como é que vocês viram? Eu acho que o Rufus também ele é um personagem bem interessante desse livro, né? Ele é um dos principais. Como é que vocês viram essa relação dos dois, da Dana com o Rufus, né? Ele vai envelhecendo, ela sempre a mesma, porque o tempo para ela passa de forma diferente, né? Quando ela está no passado. Então, como é que vocês sentiram aí essa relação dos dois, desde o primeiro encontro até o último? Pode falar, Bárbara, estava sentindo falta da sua contribuição. Eu tava na correria aqui, tava só escutando vocês. Então, gente, eu nem tô falando muito, porque, na verdade, para ser bem sincero, eu não gostei do livro. Eu, assim, achei interessante mais o fato dela ser uma escritora negra na época em que ela escreveu, onde ela viveu, e o tema que ela escolheu para colocar no livro dela. Mas o jeito que ela escreve, eu não gostei da escrita dela, achei muito rasa, muito simples. Aí eu já não sei se é um problema de tradução ou se é a escrita dela mesmo, achei muito repetitiva, repete muitas palavras, é um livro muito grande. Eu acho que ela colocou pouca coisa no livro, sabe? Ficou parecendo mais um roteiro de filme para mim do que um livro mesmo. Não é exatamente o tipo de escrita que eu gosto, que eu estou acostumada a ler e tal. Mas pelo tema, né? E também, igual eu falei, né? Pela autora, pela época que ela escreveu, eu li até o final. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente isso, a relação do Rufus com a Dana. Porque é horrível, né? Ela ter um antepassado assim, né? Indiretamente, né? Ela veio dele, né? Veio dessa coisa horrível. Fica até simbólico que, né? A história, né? Da escravidão. Ela veio de lá e justamente da opressão, né? Por ser parente dele. Ele é um personagem horrível, né? Ele não, na minha visão, assim, ele não gosta dela, não. Ele é mimado. Ela salvou ele várias vezes, então ele tinha ali aquele apoio, né? Ele se sentia servido por ela mesmo, nesse sentido dela salvar ele. Foi assim que eu vi, entendeu? Ele via ela como escrava dele também. Só que num sentido um pouco diferente. E por ele ser uma criança, né? Até quando ele tinha 25 anos, ele ainda era uma criança, né? Mentalmente. Ela tinha ali a personalidade dela, até pela época né, da qual ela veio, ela era mais firme com ele e tudo, então ela ainda tinha ali um pouco de autoridade sobre ele, mas eu não acho que ele respeitava ela de forma alguma, e o fato dela gostar dele é difícil, né, porque é sentimento, né, até acho que talvez pela forma como ela conheceu ele quando ele era criança, ele estava ali vulnerável porque ele estava se afogando e tudo, né? Então assim, você salva uma criança, né? Aquela coisa toda, então começa ali. E depois quando ela descobre também que ele é o antepassado dela, isso acho que também influencia, né? Fiquei com um pouco de dó dela por ela gostar dele, porque acho que nem ela não merecia isso não, nem ele merecia. Entendeu? Mas só para comentar mais uma coisa, a questão da ficção científica, né? Que
que ela escreveu, que ela usou para contar a história dela, achei muito legal. Eu não estou muito acostumada a ler ficção científica, você até perguntou, né? Mas eu achei válida a ideia dela, foi bem diferente ela ter usado elementos do passado, elementos da história. Mas acho que ela devia ter colocado mais coisa, talvez, sabe? Mais elementos históricos. Só que aí, quando eu estava vendo a live ontem, que vocês estavam discutindo sobre isso, parece que talvez para ela ser enquadrada em ficção científica, ela não poderia colocar tantos elementos históricos, estender muito isso, alguma coisa. Eu entendi dessa forma, não sei se é isso. Então, talvez foi até uma estratégia dela, eu não sei, né? Não li muito a respeito da autora e tudo. Aí eu até comecei a entender um pouco melhor o fato de não ter tantos fatos históricos, dela não explicar tanto as coisas. A gente mesmo que tem que ir pesquisar para conhecer melhor, né? Mas é isso. Gostei muito de uma mulher negra, né, em 1976, lá nos Estados Unidos. Igual eu estava falando na live ontem, né? Só a gente assistir o seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que a gente vê mais ou menos como que era para os negros naquela época nos Estados Unidos, né? E ela foi lá e escreveu, né? E ainda ganhou prêmios, né? Então, assim, teve uma... Eu não sei como é que foi a visibilidade dela lá, mas, de qualquer forma, o prêmio, né, dá uma visibilidade, dá um reconhecimento, né? Isso eu gostei bastante. Pegar um gancho aí do que a Bárbara falou, viu, gente? Tá tudo bem quando vocês não gostam do livro, tá? Acontece, é normal, a gente não vai gostar de todos os livros mesmo, mas eu acho que é aí que tá a graça, né? É conhecer uma coisa diferente que talvez sozinho em casa você não se interessasse por ler. Então eu acho que é válido nesse ponto e tá tudo bem não gostar. Pode falar, Bárbara. Não, só para comentar, é exatamente isso que você falou, porque nas minhas pesquisas para colocar na lista de livros, eu já tinha visto esse livro, esse Kindred, o pessoal indicando e tal, e eu fui ler a sinopse, não gostei da sinopse, não coloquei na minha lista. Aí, no mês passado, que você anunciou que seria o livro, eu falei, bom, vou colocar na lista agora para ler para o clube, né? Então, sim, foi válido por causa disso, senão eu não teria lido. Então, eu acho que às vezes as pessoas leem, não gostam, e aí falam assim, eu não vou participar esse mês porque eu não gostei do livro. E não, eu acho que tem que participar mesmo quando a gente não gosta, porque a gente constrói também a ideia do livro a partir dos pontos de vista, de quem gostou e de quem não gostou. Do porquê que não gostou também, eu acho que é muito válido. Então, e um clube do livro, quando a gente se propõe, né, a participar, a gente sempre vai ter isso, né? Porque a gente tem um filtro, né? Que no caso do Clube do Livro da Sofia sou eu, que acaba aí pesquisando muito, até para trazer coisas diferentes, gêneros diferentes, autores diferentes. Eu tento trazer sempre de vários países, para a gente ir conhecendo essas leituras diferentes. Então, é normal, vai ter um livro que vocês não vão gostar, e tá tudo bem, pode falar que não gostou, que eu não vou ficar chateada, prometo. Eu até gosto quando vocês falam que não gostou, porque faz parte, então tá tudo bem. Mas sobre essa questão da Dana com o Rufus, eu acho que é uma questão bem emblemática, né? Imagina você descobrir que um antepassado seu era dono de escravos e fazia o que fez. E a história aí da família dela começou de uma violência, né? De um estupro. E ela não esconde isso no livro, né? Então ela descobre aí que a família dela, a linhagem dela começou de um estupro. Então eu acho até assim, a Alice, ela tem aquela rebeldia, ela fala que ela vai se deitar com ele, mas ela devia ter levado uma faca para matar ele. Então ali ela tem toda aquela questão, porque ele separou ela de quem ela gostava, né? Ele também fez com ela o que fizeram com o que o pai dele fez com a tia Sara, né? E aí a Alice acaba sendo até um pouco mais dramática ali no final dela, que ela não aguenta mais, ela se mata, né? Então a gente tem aí também essa questão, acho que a Alice também tem umas características bem interessantes, a Alice é muito mais rebelde ali, para mim ela é a mais rebelde de todos, né? Ela tem essa rebeldia nela, ela foge, e aí ela é capturada, quase morre, aí ela sobrevive, ela ameaça de matar o patrão, e ela acaba se matando, né? Então eu acho que a gente tem ali a forma de como a escravidão atuou em diferentes pessoas, né? As pessoas elas reagem de formas diferentes
a mesma situação. A gente aí tem os psicólogos para falar sobre isso, mas eu acho interessante ali a gente observar, né? A tia Sara, ela apanhou tanto que ela resolveu ceder. A Dana, ela percebeu que ela podia fazer algumas coisas, mas ela também tinha medo. O medo controlou muito ela, então ela fazia muitas coisas escondidas. Já a Alice não, a Alice ela fazia as coisas mesmo, né? Então eu acho que é bem legal assim, a gente tem muitos personagens nesse livro, né? Eu acho que é um livro que a gente tem muitos personagens, talvez também para dar esse panorama e de como o mesmo evento ele atua de formas diferentes sobre as pessoas, né? Eu acho que a gente também está vivendo Bruno falou, né? Uma mesma situação sempre vai gerar percepções diferentes. E eu acho que a gente pode ver isso é muito claro, a gente vê isso hoje. A gente está há mais de um ano em pandemia e a gente vê também como isso afeta as pessoas de forma totalmente diferente, né? A gente tem de tudo aí, a gente tem todo um cardápio de pessoas agindo a essa situação, né? Como que isso afeta as pessoas de formas diferentes. Então, ter lido esse livro de novo nesse período me fez pensar muito nisso, essa comparação aí do que a Dana teve que se adaptar a uma nova realidade, a gente tendo que se readaptar a uma nova realidade. A gente foi jogado, né, num mundo meio que distópico, né, agora. Faz um ano que a gente foi jogado num mundo distópico e, tipo, se vira aí para descobrir como que você vai sobreviver a isso. Então eu vejo muita relação do nosso período atual com o que acontece no livro. Vocês sentiram isso também? Vocês fizeram essa conexão, né, do momento dela com esse momento atual? Pode falar, Alexandra. Não, eu não fiz essa conexão, não, do momento atual, não. Até porque ela sabia o futuro, né? Quando ela estava no passado, ela sabia tudo que ia acontecer. Então, acho que isso aí dá uma certa segurança para ela, né? E assim, o que a gente está vivendo agora, a gente não sabe o que vai. Ninguém esperava que a gente passaria, acho que ninguém esperava que a gente passaria tanto tempo, né? Então, lá atrás, lá em março de 2020, talvez se eu imaginasse 3 meses, 6 meses, mas mais de um ano, eu não pensaria, não teria pensado isso, né? E ela sabia o que iria acontecer, né? Até chegar o presente que ela vivia a vida realmente dela. Eu vejo, com certeza, assim, a gente não tem essa noção do futuro, né? Mas o que eu sinto, assim, essas semelhanças é essa questão de ser jogado numa realidade totalmente diferente, em você descobrir lá como é que você vai sobreviver a isso. E eu acho que uma coisa que me chama muito a atenção, eu não sei como está sendo para vocês, mas eu tô com a sensação de tempo mesmo, tempo real, meses, dias, tá bem distorcida a minha noção de tempo. Às vezes eu percebo que a gente já está acabando maio e eu falo assim, eu não lembro de janeiro, fevereiro, março. Para mim isso, tipo, diluiu. Não sei se foi há muito tempo ou se foi há pouco tempo. Eu tenho uma sensação meio fluida do tempo. E a gente percebe isso nela, né, na Dana. Quando ela vai para o passado, ela fica meses. E quando ela volta, passou minutos, horas do dia dela. Então a gente tem também essa diferenciação do tempo, que eu acho uma questão muito engraçada, assim. O Bruno falou que partilha do mesmo sentimento. Que bom, Bruno, porque às vezes eu acordo e falo, meu Deus, que dia da semana é hoje? Eu não sei que dia é. Eu tô assim, olha, de tempo, assim, eu perdi totalmente a noção. E a gente vê a questão da Dana, né? Os personagens do passado, eles vão envelhecendo e toda vez que ela volta, ela é a mesma. Ela volta com as mesmas feridas que já tinham feito nela anos atrás. Então a gente tem uma distorção do tempo. O que vocês acharam aí dessa questão aí temporal, do tempo ele não correr da mesma maneira para os dois períodos, tanto no passado quanto no presente do livro? Vocês perceberam isso? O que vocês sentiram aí dessa questão temporal? Pode falar, Alexandra. Essa questão temporal no livro, no início, me deixou meio confusa, né? Acho que a confusão que a personagem estava tendo lá acabou passando um pouco assim no início, porque ela ia aí passar, quando voltava, tinha sido só algumas horas, mas aí, depois que você compreende isso que está acontecendo no livro,
Aí já dá uma... assim, ah, tá, já passou a compreender. Mas é uma coisa estranha, porque quando ela voltava, essa coisa dela não envelhecer, né? Isso aí. Então, acho que em alguns momentos ali também ela era vista como se fosse algo sobrenatural, né, para alguns, porque como é que ela sumia, aí depois ela aparecia sem envelhecer, sem ter envelhecido, né? Trazia essa coisa do sobrenatural para ela ali quando ela estava no passado, né? Eu tive essa sensação. O Bruno falou que isso é da ficção científica, né? Esse paradoxo gerado. Agora, Bruno e Andressa, vou ter que soltar um spoilerzinho aí do final. Eu fiquei a primeira vez Sem que eu problema. li... é curtinho, assim. A primeira vez que eu li, eu fiquei esperando uma explicação lógica, né? Para essa questão dessa viagem no tempo dela, dessa questão do tempo. E a gente chega no final, a gente não tem uma explicação lógica. Aí a primeira vez, aí a segunda vez que eu li o livro, que foi agora, a Thaís está falando, eu também. A Thaís, que gosta tudo dos livros, tudo explicadinho, deve ter ficado bem brava. Ela não explica, tem ali o final, eu acho muito bem construído o final, mas você não tem uma explicação. O que aconteceu, por que aconteceu, da onde surgiu essa viagem no tempo, o que causou, o que não causou, a gente não explica. Vocês gostam desse tipo? A Thaís eu sei que detesta. Vocês gostam disso? Isso para vocês também? Vocês sentiram falta dessa explicação? Vocês acham que ela devia ter explicado? Pode falar, Alexandra. Eu não senti falta dessa explicação, porque assim, eu não me incomodo com que não ter explicação para tudo não é uma coisa que me incomoda. Então, assim, quando eu estou lendo, eu não fico buscando ali todos os detalhes e que isso aqui tem que ter uma explicação no final. Então, isso não me incomoda. Inclusive, até assim, eu gosto de assistir filme infantil com meus filhos. E às vezes o marido vem assistir ali também, e aí ele fica questionando, como pode aquilo ali? É que tá voando? Assim, eu não tenho esses questionamentos, assim, não me incomodam, não ter explicação, não me incomodou, não. Agora, quando eu cheguei no final do livro, eu tive que voltar e ler o início. Não sei se aconteceu isso com alguém, porque quando eu cheguei no final, eu disse, não, mas espera aí, deixa eu encaixar aqui, porque o início, assim, eles estão, né? O início e o final, eles se complementam. Eu voltei, quando eu terminei, li o iníciozinho de novo, e tá, agora tá tranquilo. Eu acho bem interessante essa questão aí que ela faz, meio que um arco, né? O final com o início, eles se conectam. Bárbara e depois Andressa. Eu também não senti falta de explicação, não. Na verdade, desde o começo do livro, eu já achava que ela não ia explicar. Só pela forma como o livro começou, eu já falei, não, ela não vai explicar isso. E também, o que ela ia falar, né? É aquela coisa, você parte de uma premissa ali que todo mundo vai aceitar que aquilo ali pode acontecer, e daí você vai contar a sua história. Porque até ela tentar explicar por que ela viajava no tempo, já ia passar o livro todo. Eu acho, não sei. Não tem explicação, né? Na verdade, não é explicação da viagem no tempo em si, mas uma justificativa para isso ter acontecido, que eu interpretei, é justamente ela conhecer ali os antepassados dela, né? O que eu estava falando antes, ela vê de onde ela veio, né? Na verdade, nós viemos, né, gente? Nós viemos dali, né? Então, isso, para mim, justificou a viagem no tempo dela, e por essa justificativa, para mim, não fez falta ter uma explicação, entendeu? Não sei se deu para entender exatamente o que eu assassinei aqui. Deu. Eu até, enquanto eu estava preparando o roteiro da live de ontem, eu acabei lendo muito material, e eu vi até uma fala que eu nunca tinha pensado. A Dana era uma escritora, e ela estava vivendo um bloqueio criativo no momento em que as viagens começam. Então, uma dessas explicações, até que não estou dizendo que é isso, tá, gente? Mas é uma teoria aí que o pessoal fez, é que essas viagens, elas eram, na verdade, a Dana, ela se aprofundou tanto no estudo do período da escravidão e da história dela, da família dela,
que ela sentia como se fosse real isso. Então, esses bloqueios aí era quando ela afundava no estudo dela, essa viagem. Por isso que não passava o tempo para ela, né? Então, aí eu achei até interessante, assim, eu nunca tinha pensado por esse ponto. A Adriana falou que não gostou do final, ela matou o antepassado. Mas se ela não tivesse matado o antepassado, será que ela teria conseguido sobreviver? Será que ele não ia ficar chamando ela toda hora? Andressa, pode falar. Eu também concordei com a Bárbara, né, que eu ia falar isso, que eu não cheguei no final, né, mas não me importa o que vocês falem, porque eu estou no clube do livro, né, mas eu também achei, assim, que ela por si só já foi, eu já entendi, assim, na minha cabeça eu criei, ela era chamada por ele porque ele fazia parte era um antepassado dela. E na minha mente parecia sempre que ela estava tipo num sonho, assim, sabe? Então a questão do tempo parecia que ela estava sonhando, que nem o tempo não passa diferente quando a gente está sonhando, assim, né? Aí eu ficava fazendo relação com essa coisa do sonho, né? De ir e voltar, que às vezes você passa muita coisa, ou você acorda e parece que não passou tempo nenhum, né? E já passou várias horas, ou você dorme várias horas e você fala, nossa, eu dormi tudo isso. E também, às vezes, você sonha, sonha, sonha. Então, eu fiquei pensando assim, que parecia uma coisa relacionada ao sonho. Mas eu também não sinto falta, porque a gente acaba criando um monte de teorias e viajando, e é bem gostoso, né? Essa coisa de lidar com o imaginário nosso, né? Criar finais e tudo mais, explicações. Eu senti muito, a primeira vez que eu li, né, eu fiquei esperando essa explicação e quando acabou eu realmente percebi isso. Eu falei assim, a gente não precisa de uma explicação. Falei, olha, eu achei isso, para mim, assim, foi meio novo isso, de não precisar dessa explicação, que o livro em si, ele se completa sem essa explicação. Para mim foi bem interessante, assim. Bárbara, pode falar. Essa questão que você falou, que você viu, acho que alguém, né, meio que sugeriu que ela imergiu muito nos estudos e se imaginou na época, é interessante, mas eu acho que, na verdade, eu não tenho conhecimento, tá, de como que um livro é classificado como ficção científica, não tenho nem ideia, mas ele é uma ficção científica, né? Então, eu acho que só pelo fato dele ser dado como ficção científica, essa explicação não. Aí eu não sei se ela cabe dentro do conceito de ficção científica, né? Porque se ela fosse uma coisa da cabeça dela, não é uma coisa que saiu do possível da realidade, é simplesmente a mente dela, né? Não seria uma coisa física que estava acontecendo, ela não some fisicamente, ela some na mente dela. Aí, para mim, eu não sei como que é a classificação, igual eu falei, né? Aí, para mim, perderia o sentido de ser uma ficção científica, sem conhecimento prévio nenhum, tá, gente? Como que E funciona isso? a gente tem a questão do braço dela, né? Ela perde o braço. É verdade, ainda tem isso ainda. Esqueci desse detalhe. A gente tem a questão que ela perde o braço. Então, se fosse realmente só essa questão aí do estudo, ela não, né? Quem que explicaria ela perder esse braço? Mas ela perde. Então, quando fecha ali, né, a questão dessa viagem, ela acaba perdendo o braço. Então, e eu acho interessante também, a gente falou pouco a questão do marido dela. Ele acaba ficando 5 anos no passado. Ele fica mais tempo no passado do que ela mesma, né? Ela não chega a ficar tanto tempo assim. E aí, quando ele volta, ele tem muita dificuldade de se readaptar ao local dele. E quando eles voltam lá para o passado, quando ela volta para achar ele, para buscar ele, a gente percebe que ele virou um abolicionista, né? Ele está ajudando lá muitos escravos a fugir. Então, até depois, quando eles chegam lá no tempo deles, e eles vão visitar a cidade de Baltimore, eles percebem que ele foi uma figura importante, né? Eu acho isso muito, muito legal ali. Eles tinham uma relação bem legal, eles como um casal, até a Kinaya comentou na live, né? Que eles eram um casal muito bonitinho. E quando eles chegam no passado, ninguém aceita, né, a relação deles, porque ele era um branco, ela era uma negra, não, a única relação possível lá era de senhor e escrava. Mas aí ele também acaba participando aí dessa resistência, se tornando um abolicionista, e ele não consegue, ele tem muita dificuldade de se readaptar ao tempo presente dele, né?
que vocês acharam aí do marido da Dana? Como é que vocês sentiram aí esse outro personagem? Pode falar, Bárbara. Gente, então, igual eu falei, né? Como eu não gostei muito do livro, eu só gostei dos personagens também. Então, mesmo da Dana, não assim, claro, né? Entendi tudo o que aconteceu com ela, enfim, todas as atitudes dela, não é isso, mas não simpatizei, assim, com ela. Nem com o marido dela, eu achei estranho. Tem até uma parte no livro que eu não lembro direito. Eles estão conversando, acho que debaixo de uma árvore que eles iam, né, para conversar. Eu não sei exatamente o que é que acontece, mas ele fala uma coisa com ela que eu achei muito. Eu não tô lembrando o que é, gente, mas é como assim, ele agiu como um branco daquela época, entende? E falando sobre negros daquela época, sendo que ele é casado com uma mulher negra, então assim, não. Se alguém lembrar do que é, gente, porque eu mesma não lembro, mas eu tive uma sensação muito ruim. E nessa hora eu achei que ia ter ali uma reviravolta na história e ele ia acabar ficando mal também, ia acabar, sei lá, pendendo ali para o lado dos brancos, sem auxiliar ela. Achei estranho esse marido dela aí, ele é abolicionista, mas ela também não colocou direito na história, nem para ele contar exatamente o que ele fez, para falar, dar uma palhinha ali pelo menos, né? Aí ficou assim, tá, ele ficou 5 anos lá, mas a gente não viu, né, o que aconteceu, ficou muito abstrato, assim, apesar dele não ser o personagem principal, mas é uma questão importante para a história, que é ajudar, né, as pessoas a fugir, e a gente não ficou sabendo. Aí, para mim, ele ficou meio apagadinho, assim. Teve essa questão mesmo, eu até senti isso, eu falei assim, nossa, mas eu senti que era justamente para evidenciar a diferença como ele como branco e ela como negra estavam sentindo ali todo aquele ambiente, né? Então ele meio que acho que fala para ela fingir, né? Fingir, meio que se adaptar lá. Na hora que até que ele pede para ela dormir com ele no quarto e ela fala: "Eu vou ser mal vista se eu sair de onde os escravos dormem, né? Vão achar que..." E realmente é isso que acontece, né? Ela acaba ali sendo meio que excluída. A esposa, lá, a mãe do Rufus, acha um absurdo ela dormir com o patrão. E os negros também acham estranho, né? Então ela meio que se torna ali uma pária, né? Mas eu acho que ali esse é um momento ali para evidenciar mesmo a diferença de que dele branco e ela negra, como eles estavam sentindo aquele período. Pode falar, Andressa. Eu lembrei, acho, da Bárbara, eu também tive essa sensação que ele se tornaria, que ele passaria a justificar, nesse pedaço aí, que eu acho que ele fala que os duelos não são tão ruins assim, e aí ela fala que você não precisa bater nas pessoas, até tem uma parte, não sei se, nas pessoas para ser violenta, uma coisa assim, eu estava até procurando. Eu lembrei que a Bárbara, eu também fiquei com essa sensação que ele ia acontecer alguma coisa ruim, né? Que ele ia se tornar ou justificar, né? Mas aí depois, como eu não cheguei no final, e depois eu fiquei sabendo que ele não se tornou mal, né? Mas, assim, eu acho que foi isso mesmo, que para a escravidão ela acabar, precisou de algumas pessoas brancas que saíram de dentro ali da casinha, daquele perfil de pessoa branca rica, e que, na verdade, não porque eles não lutavam, mas que era difícil, por essa coisa mesmo. Se tem um ali que é um pouco, começa a ler, ou que ele faz alguma coisa fora daqueles padrões que eles queriam, sabia que podia se tornar algo perigoso para acabar com aquela forma de sociedade, eles vendiam, matavam, torturavam, até a pessoa se tornar e parar. E aí nessa parte que ela falou, eu gostei muito do papel dele, no início, depois eu fiquei meio assim assustada, mas ainda não estava sabendo o que ia acontecer. Aí depois eu fui sabendo, mas eu achei um personagem legal, assim, para os padrões da época, né, e tudo mais, como era, não hoje.
Hoje eu acho que ele teria que ser mais radical e tal, mas por pensar na época que ela escreveu e tudo, eu acho que é um casal legal, gostei muito. Até que ele tentou proteger ela, mas tiveram algumas vezes que ele estava ausente, né? Até porque eles não poderiam estar juntos sempre, ela precisava trabalhar até para se proteger. Então, eu gostei. Foi um dos melhores personagens, mas Essa questão eu acho que ela é relevante, né? Tanto na escravidão americana quanto no Brasil. É até meio triste, né? A gente sabe da luta dos negros para acabar com a escravidão, mas eles precisavam, né, de um aliado ali branco, porque sozinhos talvez fosse mais difícil, né? Então eu vejo ali o marido da Dana como essa pessoa um branco que estava ali ajudando nessa causa, né? E aí, pessoal, mais alguma? Pode falar, Bruno. Assim, mesmo sem ter lido o livro, algo que eu acho que é interessante, né, é essa questão do tempo, porque cada tempo é uma realidade diferente. Então, aquilo que é vivenciado, né, na fase lá, né, na década de 70 por eles, era diferente do que foi vivenciado anteriormente. E acredito que para eles, né, se introduzirem na realidade que eles retornavam, né, ao passado, eles precisavam, né, passar por aquilo que você levantou no início, essa adaptação. E assim, adaptar não quer dizer concordar, né, mas para eles se introduzirem naquele meio, talvez fosse necessária essa adaptação até mesmo para ganhar confiança. Né? Ele branco, como que um branco vai conseguir conquistar a confiança de um negro que, né, sendo que o homem branco é o agressor. Então, assim, se passa, acho que muito por essa questão da adaptação. E aí, às vezes, dá a entender, né, que, de certa forma, há um consentimento, né, com o que está acontecendo, quando, na verdade, é mais uma questão de adaptação para tentar colocar em prática aquilo que faz sentido, né? Eu acho que assim mesmo, é porque eu também não posso falar muito porque eu ainda não li, mas quando eu ler eu vou conseguir absorver melhor. Mas essa visão assim de fora, assim, eu acho que tem um pouco a ver com essa questão. Ele faz ali, né, o que ele acha melhor, né? Como a Andressa falou, ele aceita ali, ele fala, essa família não é tão ruim. Vocês estão ouvindo essa moto que passou aqui, gente? Eu não sei o que é isso. Ele faz ali o que ele acha, né? Essa família não é tão ruim, então a gente vai ficar aqui, porque ele também não sabe quando ele vai voltar para casa dele, né? Então ele tenta ali se adaptar para ele também ficar ali e proteger a Dana. Então ele acaba realmente tem uns momentos ali que passa, meu Deus, ele está aceitando tudo isso e ele vai concordar com o pai do menino, mas é também essa relação muito ambígua, né? Tem mais alguma coisa aí que eu acho que eu não falei, que vocês gostariam de comentar do livro? Eu já sei que a Bárbara não gostou. Bárbara, quando você se sentir pronta para ler uma outra obra dela, eu recomendo Sementes da Terra. É totalmente diferente, ela está no futuro. É um futuro distópico, é em 2024 que se passa o livro. Ela escreveu isso nos anos 80. É um pouco assustador porque ela fala de muitas coisas de questão ambiental que assusta um pouco, porque realmente a gente, agora em 2021, a gente está vendo o que está acontecendo. E aí você fala assim, meu Deus, como que ela nos anos 80 conseguiu escrever isso, né? A protagonista também é uma mulher negra. Eu não gosto da protagonista do Sementes da Terra, tá? Eu prefiro muito mais a Dana do que a Lauren. A Lauren, para mim, é uma personagem chata, mas ela é importante na história. Mas é totalmente assim, é até legal ver porque é bem diferente. Assim, é uma outra ideia. Essa questão de futuro, distópico. Então, se um dia você achar que está pronta para ler ela de novo, eu recomendo esse, porque é diferente, assim, não tem nada a ver com o Kindred. Aí são 2 livros, esses são 2 livros, tem o 1 e o 2.
Obrigada, Isa. Eu vi vocês falando ontem na live mesmo, que era assustador. Ele é bem diferente e eu acho que aí que tá um pouco para mim a magia dela, de como ela consegue criar esses mundos aí. Então, eu li muito pensando em Kindred quando eu li, e eu falei, não tem nada a ver com Kindred. Então, é um outro livro, mas é que eu, quando leio um livro e eu não gosto, eu pego um pouco de birra do autor, eu demoro para ler outra coisa. Eu Então, também. por isso que eu falei, quando você se Acho que é sentir normal, pronta, né? a gente lê e fala assim, não gostei, não vou ler mais nada. Mas a Thaís tem uma teoria aí que a gente tem que ler 3 livros do mesmo autor antes de falar que não gostou, tá? Ah, entendi. É uma boa. Dá para tentar. Essa é a teoria da Thaís. Ela fala que você só pode falar que não gostou quando você lê 3 livros dele. Aí você pode falar que não gostou. Ela faz eu ler. Às vezes eu falo, não quero, mas ela fala, não, vai ler 3. Você já leu 3? Só pode falar que não gostou quando lê 3. Boa teoria, gostei, Thaís. Thaís tá aí, tá. Tá lá escondidinha, mas tá aí. E tem mais alguma coisa de Kindred que vocês gostariam de comentar? O que vocês acham que faltou a gente abordar aqui, de algum personagem? A Thaís tem birra com a Clarice Lispector. Ela falou, já li 5 Clarice, por exemplo. Ela não gosta de Clarice. Oi? Oi, mãe, pode falar? Não, é só um resumão, assim, de tudo, né? Que a gente sente muita vergonha, né? De pertencer à mesma raça que esse povo que fazia tudo isso com os escravos, né? O meu sentimento foi esse, vergonha de pertencer à mesma raça. É isso. Mas é aí que tá, né? Quem garante que a gente, na mesma época, não faria a mesma A coisa? gente já não fez isso também, né? Quem garante que a gente não faria? Porque a gente seria também um produto, né, dessa sociedade. Então a gente acharia normal, será? Ou será que a gente seria a pessoa que luta? Eu acho que o Rufus, ele achava... Ele tinha um pouco de sentimento, eu acho. Pouco, mas tinha. Mas ele era um produto do meio, né? Do pai dele, de tudo, né? Então ele não podia muito se desviar desse mesmo comportamento da época, né? Mas é que é isso. Foi a maior impressão que ficou em mim foi essa, de sentimento de vergonha da raça humana. Eu penso muito isso também. Eu falo assim, parece até que a gente está passando pano, né, para a situação, mas é assim, que tipo de pessoa eu seria nessa situação? Eu me coloco muito assim nesse lugar. Que pessoa eu seria? Eu seria a pessoa que acha um absurdo e tentaria lutar por mudança? Ou eu seria a pessoa que ia achar tudo normal, tô ali, tô só sobrevivendo, eu não tô fazendo nada de errado, porque todo mundo faz? Então eu penso muito nisso. Bárbara, pode falar? É a pergunta interessante que você fez, né? Como é que a gente agiria na época? Porque nós gostamos de ler, né? Por exemplo. E no livro, eles não leem, né? Assim, pelo menos os personagens que ela coloca lá, o Rufus, o Tom, né? A Margarete, eu acho. Eles não, na verdade, eles nem têm assim um treino, né? Em leitura, em escrita, né? Então isso também influencia, né? As pessoas não têm acesso a outras formas de pensar, não tem aquele estímulo, né, de colocar a cabeça para funcionar sozinha, a influência da época, porque é muito difícil para mim, assim, imaginar uma pessoa inserida naquele meio sem ter nada que dê um gatilho para ela mudar a forma como ela vê aquilo que está acontecendo ali, né? Igual a gente comentou aqui o tempo todo, né? Eles viviam ali naquela época, era o costume da época, era o que todo mundo fazia, que você acabou de falar, né? Então, assim, a pessoa cresce ali, então para ela aquilo é normal. Se não tem nada que fala, olha, você pode pensar de um jeito diferente, o que você acha disso? Se não tiver um questionamento, alguma forma desse questionamento chegar até a pessoa, ela vai continuar. É claro que não, eu acredito que existam exceções, né? Que a pessoa ali
por sentimento, enfim, ela começa a pensar de forma diferente, mas é difícil você imaginar a pessoa fazer isso sem ter alguma coisa, qualquer coisa, gente, mesmo que seja uma pessoa agindo de uma forma diferente, ou uma leitura, né, alguma coisa, é muito difícil imaginar. Ainda tem a questão que a literatura da época, eu não conheço muito, não sei exatamente informações, mas ela também era feita, né, por brancos, né, então ainda tem isso, é claro que tinha ali questionamentos de outros problemas, enfim, por exemplo, agora eu não estou lembrando, o Émile Zola, eu não sei quando foi que ele escreveu Germinal, por exemplo, agora eu estou boiando aqui, gente, deixa eu até procurar aqui, para não falar besteira. Vocês sabem quando que ele escreveu? Data da primeira publicação, 1885, um tempo depois, né? Mas, por exemplo, ele escreveu o Germinal, sem dar spoiler, né? Para quem não leu, é um livro muito bom, inclusive, gente, leiam Germinal é muito bom. Ele fala ali das condições de trabalho das pessoas nas minas de carvão, lá na França, a exploração do trabalhador. Então, por exemplo, o livro dele, esse livro, quem leu esse livro dele, naquela época, poderia ter mudado a forma de pensar, ou pelo menos questionado por que as coisas funcionavam daquele jeito. Porque no próprio livro ele coloca, claro, tem ele os comunistas, os anarquistas, enfim, mas a sociedade, a maioria das pessoas da sociedade, elas conviviam com aquilo normalmente, sabe? Então, assim, só para fechar, eu acho que é difícil, você tem que ter um gatilho ali para mudar isso. Então, como é que a gente ia fazer? Pô, talvez para a gente gostar de ler, né? Se a gente tivesse acesso à leitura, quem sabe, seria um meio, né? Isso que a Andressa falou é um pouco que a Bárbara falou, né? Que tem pessoas que são empáticas que não sabem ler, né? Que elas leem o mundo aí de uma maneira diferente, e pessoas muito estudadas que são extremamente cruéis, com certeza. Mas é importante também isso que a Bárbara falou, né? Essa questão aí desse gatilho. Quando a gente tem esse acesso, a gente consegue pensar o mundo ali de uma maneira diferente, né? A gente tem essa ajuda extra, né? De pensar. Então, eu me questiono muito, assim, que tipo de pessoa eu seria nessa situação. Isso eu faço com todos os livros, assim, que provocam em mim uma reflexão. Eu falo, que tipo de pessoa eu seria? Eu não consigo... É muito difícil para mim responder, eu não sei. Bruno, pode falar. Eu acho, assim, que essa percepção, né, de como que a gente seria, né, em determinada época. Pouco tempo atrás eu ouvi sobre a teoria do reconhecimento, e eu acho que tem muito a ver com a forma, de acordo com a forma que a gente se reconhece, porque a partir daquilo que a gente, né, tem a percepção, aquilo que faz sentido para a gente julga, né, o que é certo e o que é errado. E aí, assim, uma situação que eu ouvi, um exemplo na época, em relação aos negros. No caso daquele O.J. Simpson, que é um caso muito conhecido nos Estados Unidos, né, que ele foi acusado do estupro lá, acho que em uma mulher branca. E aí o movimento negro acolheu, né, apoiou ele, né, que ele estava sendo acusado injustamente. Mas aí a pessoa que estava falando sobre isso, ela colocou de uma forma diferente. E se fosse uma mulher negra no lugar da branca? Será que o movimento ele teria a mesma percepção acerca do que estava acontecendo? Será que eles também apoiariam ele? Então, assim, é muito difícil a gente saber, né, como que a gente pensaria sem ter experienciado e vivenciado determinada situação, porque eu acho que isso diz muito sobre aquilo que a gente vive, e a partir do momento que a gente vive, isso vai criando sentidos para a gente, aquilo que é certo, o que é errado, e aí a gente vai poder dizer, né, como que é. Mas é muito difícil a gente se colocar, né, nesse lugar sem saber como realmente foi, né? É verdade. E aproveitando aí esse gancho, o próximo livro, ele também tem essa questão aí, o livro de junho, da pessoa aí se modificar para aceitar uma situação, né? É bem parecido aí, só que a gente vai falar do Rio de Janeiro nos anos 40. É um livro nacional, um livro aí que o livro de estreia da autora, que foi muito aclamado, virou filme.
se eu não me engano, com a Fernanda Montenegro, que é A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Alguém já leu? Ele volta dos tamanhos normais, já é um pouquinho mais curto do que Kindred, e também tem essa questão aí da mulher, né, que nos anos 40 não podia ser quem ela queria ser. Ela tinha que ser. A Adriana já leu. Gostou, Adriana? É a mulher que não podia ser quem ela queria ser. E a gente teve muito isso, né? A nossa sociedade foi ainda muito composta de mulheres que tinham que aceitar aí o casamento, a família. Então ele traz aí essa reflexão do ponto de vista aí mais feminino, um pouco mais próximo da nossa realidade, né? Mas também de uma submissão, de uma outra maneira de uma submissão, né? Não é a escravidão, mas é um outro tipo de violência, né? Uma violência aí do se encaixar aí onde você não quer se encaixar, talvez. Adriana gostou, só não gostou do final. Já deu um spoilerzinho aí pra gente. Eu não cheguei ainda no final, mas é também uma escrita diferente. Ela tem uma escrita mais... ela tem muita repetição, viu, Bárbara? Mas é uma repetição proposital. Tem um sentido aí essa questão dessa repetição, mas faz parte ali do contexto da obra, de contar essa história como se estivesse contando uma história ali dos anos 40. Então, ele é o nosso próximo livro. O nosso encontro é no dia 26, se eu não me engano, deixa eu só conferir a data aqui, dia 26 de junho, às 11 horas, tá? Depois, não sei se está todo mundo sabendo, a gente criou um grupo no WhatsApp para quem achar mais fácil do que receber o link das reuniões no e-mail, tem o grupo do WhatsApp. Então, quem quiser participar, tá lá no Instagram, tá o convite. Não é grupo... Só as moderadoras podem mandar as mensagens para não ficar muita mensagem. Eu fui toda feliz no grupo. Falei, agora eu vou falar. Todo dia eu vou falar nesse grupo. Aí chega lá, não pode falar. Obrigada. Porque tem muita gente que não gosta, né, de ficar recebendo muita mensagem. Então, a gente fez um grupo assim, só para passar mesmo as informações. Então, quem quiser, o link vai estar lá. A gente também vai passar as informações de live, dos livros, tudo lá. Quem achar que é mais fácil, tem gente que acha mais fácil no WhatsApp do que no e-mail, né? Então, a gente criou também essa alternativa aí. Então, o link está lá no Instagram da Sofia. Combinado, gente? O link... qual link você tentou de hoje? Eu coloquei um novo hoje, Adriana, lá no... Parece que o do e-mail realmente foi... Não sei o que aconteceu, foi quebrado o que eu mandei no e-mail. Mas eu coloquei um novo hoje lá no Instagram. Eu vou colocar aqui no grupo, gente, no bate-papo daqui. Peraí. Acho que fica mais fácil, né? Vamos lá. Aí quem quiser já pode entrar. Pronto, tá aí no bate-papo o link, quem quiser acessar. E vamos fazer a nossa foto do encontro de hoje? Quem puder ligar a câmera. Quem tiver aí com o livro também. Thaís arrumando, tá bonita, amiga. Vamos lá. X. Gente, muito obrigada por mais esse encontro. Espero vocês dia 26 para a gente falar desse outro livro. E foi sempre muito bom. E podem falar que não gostaram do livro, tá? Como a Bárbara tá liberada, eu não vou ficar triste, tá tudo bem. Mas eu sempre espero que vocês gostem, mas se não gostar, a gente continua a nossa amizade aqui sem problema nenhum. Gente, até a próxima. Bom final de semana para todo mundo. Obrigada, até mais. Tchau, gente. Até mais. Até.